Os gnósticos. Os gnósticos fazem referência a que parte e aonde que a gente pode... Tipo, qual cultura que se preservou isso? A principal cultura onde foi preservado o gnosticismo ficou na biblioteca de Nag Hammadi, né? Então, esses evangelhos apócrifos de Nag Hammadi, eles são a base fundamental do gnosticismo, né? Como surgiu essa biblioteca, que eu tinha falado dos coptas, né? Surgiu porque logo depois de Cristo, né, você tinha essas linhagens, e lembra que eu falei de Paulo, né? O Paulo, ele vai propagar a ideia dele, a visão dele do cristianismo, né, que não era dos apóstolos, ele não tinha convivido com Jesus, naquilo que a gente comentou, e ele tem um discípulo chamado Teudas, né, e esse Teudas tem um outro discípulo chamado Valentino, né, esse Valentino aprende com Teudas, mas ele não se convence muito dessa visão de Jesus, né? Ele viaja para Alexandria, que Alexandria naquela época era o centro ali do mundo, aquela cidade ali era centro cultural do mundo. Ele tem acesso a esses evangelhos apócrifos ali, naquelas correntes que ficaram escondidas, né? E ele começa a entender aquilo. E aí ele começa a entender uma coisa que a gente está trazendo, que é a essência das religiões, é a mesma. E ele começa a perceber como aqueles ensinamentos eles conversam com o hermetismo do Antigo Egito e eles conversam com Platão. E ele começa a ver assim, sabe, aquele né, da mente, né? Ele começa a perceber isso, ele começa a ver a importância daqueles evangelhos e ele forma a escola valentiniana, né, que teria sido assim o embrião do que é o gnosticismo, né? Então... E aí, por isso que aquilo ali vai ser preservado depois no Egito pelos coptas, né? Grande parte por Valentino. Valentino, ele quase virou um dos bispos, né? Na época não existia igreja católica, que só vai existir em 325, mas existia já uma igreja primitiva, e ele quase foi um dos bispos ali, né? E a corrente de Paulo, que depois é o que, como a gente falou antes, é o que vai formar a igreja católica apostólica romana, né? E por que se falar de Deus da maneira dele verdadeira sempre foi tão perigoso para a humanidade? Então, é o que alguns históricos dizem, né? O que se conhece hoje como cristianismo, na verdade, deveria ter sido chamado de paulinismo, né? E não cristianismo. Porque tem toda essa visão de Paulo de como ele enxergava. E não como os apóstolos que viveram com ele, com Jesus, enxergavam. Então, toda essa questão de Jesus ser um homem e ser Deus ao mesmo tempo, de como ele trazia nesses evangelhos, Jesus falando diretamente com os apóstolos, ele ensinando meditações, ele fala sobre a cosmogonia, a criação do universo, fala sobre o reino celestial, ele fala sobre essa energia que a gente chama de Kundalini, né? Agora que a Kundalini é um termo indiano, mas é sobre a elevação através dos chakras, ele fala sobre como fazer isso, ele fala o que o ser humano pode vir a ser. E isso, meu amigo, para quem quer ter poder, para quem quer ter domínio, é o maior medo que existe. É como ter poder maior, né? É o medo de se uma quantidade enorme de pessoas começa a se libertar e se tornar autossuficientes e descobrir dentro de si poderes que parecem, de certa forma, até miraculosos, e não terem mais necessidade de alguém que dê um controle para elas, um direcionamento de vida para elas. Esse é o maior medo de quem quer ter poder. E esses evangelhos mostram claramente como, embora você tenha a necessidade da visão do sacerdote como aquele que passa o conhecimento, como de mestre para discípulo, né, para o conhecimento ser passado perpetuamente, mas ele mostra que a ligação com Deus não precisa de nenhum intermediário, de nenhum sacerdote, né, de nenhuma igreja como intermediário entre a sua ligação com Deus. Deus já está dentro de você. E ele ensina a ter essa conexão. Então isso é uma coisa que quem tem poder e quer ter poder não vai querer abrir mão e vai esconder da forma como conseguir. A libertação da humanidade é muito doida. E a gente estava falando até no começo dos podcasts em relação à mudança de mundo, que ela tem que vir através do eu, né? E não tem provação maior do que essa, né? Porque o cara mudou a ideia do mundo simplesmente... Cara, quando você sai só daqueles 4 evangelhos, como você começa a pesquisar e vai tudo que tem sobre Jesus, tudo que ele passava, somente nesses evangelhos apócrifos, você vê que ele é muito maior do que a gente aparenta uma visão ali dos evangelhos, né?
ele trouxe uma revolução espiritual completa, uma revolução completa à humanidade.